Chuva histórica em Florianópolis nesta terça-feira. O volume acumulado chegou a 185 milímetros e deixou a capital de Santa Catarina debaixo d'água, superando a média climatológica para o mês de novembro em apenas 24 horas, segundo dados da Epagre e Ciram. O excesso de chuva causou interdição total na SC 135, em Rio das Antas, onde o asfalto cedeu e formou uma cratera na pista, como é possível ver nessas imagens. A cidade de Rio do Sul, que fica no leste do estado, enfrenta a 7ª enchente em 2023. No ano, Santa Catarina teve somente 48 dias sem chuva, ou seja, até o momento foram 284 dias de precipitação. E o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, anunciou agora há pouco a segunda etapa do Recupera Santa Catarina, o programa voltado para o auxílio de famílias e empreendedores afetados pelas enchentes, desta vez com foco na agricultura e infraestrutura dos municípios. Entre as medidas anunciadas para os produtores rurais estão o Pronamp, agroemergencial, a prorrogação de parcelas do Fundo de Desenvolvimento Rural, fomento de até R$12 mil por família, indenização de animais mortos nas enchentes e a ampliação de cotas de milho do programa Terra Boa. A projeção do governo catarinense é que os investimentos movimentem cerca de R$2,5 bilhões na economia do estado. E para saber o que acontece daqui para frente, a gente vai chamar o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, porque eu quero saber primeiro o que está provocando essa chuva, se é frente fria, se é cavado, se é área de baixa pressão. E segundo, até onde ela vai? Porque agora a gente vai começar a ver, né, Arthur, os temporais, não somente no sul do Brasil, mas em outras áreas, o que até seria bom se não fosse a persistência deles, né, em parte do Sudeste. Uma boa tarde para você, seja bem-vindo. Obrigado, Priscila, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, aquele cavado que estava atuando na região agora formou um sistema de baixa pressão próximo ao litoral sul e sudeste e vai continuar ainda levando chuvas para a região. Não vai chegar a formar um ciclone extratropical, porém a tendência de chuva volumosa agora deve subir para a região sudeste, principalmente para Minas Gerais. Puxando aqui para o lado de Santa Catarina, esse alto volume de chuva em Florianópolis, que praticamente o esperado no mês é 130 milímetros, e em 24 horas choveu muito mais do que o esperado, e veja, já no mês já acumula 450 milímetros, que já é quase 4 vezes o esperado. Até trouxe um panorama trazendo aqui as cidades de Concórdia e também Itapiranga para exemplificar que essa chuva em Santa Catarina não está só na faixa leste, é desde o leste migrando até para o extremo oeste, ou seja, praticamente no estado inteiro o volume está em torno de 400 até quase 600 milímetros, o que aí não tem jeito, se chove 4 vezes. O valor não tem para onde essa água escorrer, e o que a gente vê é isso, o produtor aí de mãos atadas, porque não consegue colocar o maquinário para executar os trabalhos em campo, não consegue plantar, não consegue colher, muito menos adubar ou mesmo aplicar defensivos, porque é o tempo de colocar ali os produtos na terra e a água levar embora. Então, uma situação muito complicada. Amanhã a gente vai trazer aqui o panorama de como vai ser o mês de dezembro para todas as regiões do Brasil, porém a notícia ainda não é muito animadora para a região sul, porque as chuvas devem continuar. E, Arthur, eu queria que você passasse também um panorama das chuvas para as outras áreas do país, o que a gente pode esperar. A gente estava falando anteriormente no nosso podcast Canal Rural Clima, que vai aí todos os dias, tem um episódio novo, né, nas plataformas Spotify, Amazon, Deezer, Audacy e Apple, então convido vocês também para ouvir. A gente estava falando sobre esse início agora dos temporais, também sobre o Sudeste. O que é bom, claro, todo mundo está esperando chuva, mas que a persistência deles, por exemplo, no sul de Minas, Rio de Janeiro, pode trazer aqueles problemas. Deslizamentos de encostas, né, deslizamento de terra. Queria que você falasse mais a respeito. Pois é, então como podemos ver aqui nas imagens de satélite, a baixa pressão se afastou aqui para o oceano, trazendo aqui uma banda de nebulosidade bem intensa que se estende desde o norte de São Paulo até aí o centro-sul de Minas Gerais, pegando Rio de Janeiro e Espírito Santo, e isso traz sim chuva volumosa e o solo já se encontra ali com umidade, porque vem chovendo muito aí nos últimos dias. E veja, no decorrer do dia de hoje, temos a tendência desse volume de chuva chegar até 70, 80 milímetros aqui no centro-sul de Minas, pegando faixa leste da região de São Paulo e Rio de Janeiro. Chuvas também aí, porque essas instabilidades geradas pela essa baixa pressão também levam chuvas aí para Santa Catarina e Paraná, porém o volume é mais baixo, pode causar aí transtornos de forma pontual. No Brasil Central, a ausência de chuvas aí faz com que as temperaturas se elevem novamente, com pancadas de chuva aí na faixa norte do país e faixa norte da região leste, levando chuva boa aí, principalmente para o Maranhão, o centro-norte do Maranhão e também o centro-norte do Piauí. Olhando aí
na tendência para amanhã, veja, essa chuva continua em São Paulo, porém não na faixa leste, e continua de forma volumosa no centro-sul de Minas Gerais e também no Rio de Janeiro, com esse volume novamente podendo aí passar de 80 milímetros, ou seja, já pode haver os riscos aí a partir do dia de amanhã, com alagamentos e deslizamentos aí desde o Rio de Janeiro até o sul de Minas Gerais. Tendência de tempo firme na região nordeste e região centro-oeste do país. Olhando até para a questão das temperaturas, não tem jeito. Região central já fica com menos chuva, as temperaturas se elevam, ó, 37 de máxima em Colíder, 35 graus em Euclides da Cunha, temperaturas mais amenas lá no norte devido às chuvas, 30 graus em Soure. Olhando agora para a questão da umidade do solo, percebemos uma melhora principalmente no estado de Goiás, sul em Mato Grosso do Sul, centro-sul do Tocantins, e a boa umidade aqui se mantendo já principalmente no centro-sul de Minas. Então essas chuvas aí vão ajudar aí o produtor, porém pode alagar, porque não adianta nada também chover tudo isso num curto período de tempo. Então, olhando, tendo esse panorama de que precisam de muitas chuvas, principalmente aqui nas áreas que estão em amarela do mapa, vamos ver então como ficam as chuvas aí para os próximos 5 dias, que é o quê? Tendência desse tempo mais firme hoje e amanhã no Brasil Central, com as chuvas aí para o final de semana, retornando aí na região centro-oeste, Mato Piba e região norte, com um bom volume, ou seja, tendência das temperaturas se elevarem, mas diminuírem, e aos poucos aí temos uma melhora em questão da umidade do solo. Só que infelizmente, novamente, tem que fazer o alerta porque na região sul esse volume de chuva aí no final de semana pode passar de 100 milímetros novamente, porque tem nova frente fria a caminho e aí fica o risco ainda para granizo, rajadas de vento acima de 70 km por hora, principalmente para o estado do Rio Grande do Sul. Tá certo. Agora, falando um pouquinho aqui de feijão, porque segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o feijão primeira safra está com plantio atrasado. Claro, até agora foram semeados 45,7%, sendo que no ano passado a gente já tinha 60,9% das áreas instaladas. A gente sabe que no sul o grande problema é o excesso de chuva, mas existem áreas onde o atraso está relacionado com a falta de umidade? Tem sim, Priscila, veja só. Bahia está com 17% aí da área semeada, sendo que no mesmo período do ano passado já se encontrava com 50% a 60%. Mas, com essas chuvas aí do final de semana, o produtor baiano pode começar aí a se animar com a situação. Então, para a semana que vem, esses trabalhos em campo devem avançar e muito, porque apesar dessa chuva ficar ali entre 40 e 70 milímetros, já garante aí a produtividade do ciclo inicial. Agora, em Minas Gerais e Goiás, tempo aí chuvoso, amenizando as temperaturas, também favoreceu o avanço do plantio. E apesar na região sul estar chovendo bastante, o Paraná também avançou aí com os trabalhos em campo, porque a chuva deu uma diminuída aí no estado paranaense. Então o produtor aí até o final de semana deve acabar aí finalizando os trabalhos em campo. Santa Catarina e Rio Grande do Sul se mantêm com o mesmo percentual da semana passada, porque não tem jeito. Não para de chover, o produtor não consegue trabalhar, então situação complicada aí para o feijão, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Arthur, muito obrigada aqui pela sua participação hoje. Nos encontramos amanhã. Até lá. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde e uma boa tarde para você que nos acompanha.